Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é como fazer a terapia sequencial da osteoporose. Para falar de metabolismo ósseo, tinha que ser com você. Tema que eu gosto. Osteoporose é uma doença crônica e, como toda doença crônica, vai necessitar de um tratamento por toda a vida. Isso, o tratamento é crônico. Crônico. E por que ela tem que ser tratada? Porque a complicação é justamente a fratura, que em alguns casos, principalmente a fratura de quadril, está associada a alta morbidade e até mesmo aumento da mortalidade. Mas o tratamento da osteoporose não é simples. A dificuldade, as armadilhas começam lá atrás, ainda no diagnóstico, na interpretação da densitometria óssea. E quando a gente consegue fazer um diagnóstico, ter certeza do que o paciente tem, estratificar o risco de fratura desse paciente, o próximo passo não é mais fácil, porque é hora de planejar o tratamento medicamentoso. Isso. E eu digo planejar porque a decisão que você vai tomar naquele momento do diagnóstico, daqui a 10 anos, ela vai fazer toda a diferença no acompanhamento desses pacientes. Não é incomum que a gente hoje pegue paciente que já vinha em tratamento com determinada droga e pense, meu Deus, se ele tivesse iniciado outra medicação naquela época, agora seria muito mais fácil. Muito mais fácil, muito melhor para o paciente. Demais, isso é muito comum, Ícaro. Então, pegando o gancho, por que é que a gente tem que falar sobre terapia sequencial, que é o título desse podcast? Então, como você mesmo disse, a osteoporose é uma doença crônica, vai precisar de tratamento para o resto da vida. Mas diferente de outras doenças crônicas, por exemplo, diabetes, que eu posso iniciar uma metformina e se tolerar bem a metformina pro resto da vida. Iniciou o inibidor do SGLT2, tolerou bem pro resto da vida. Hipertensão também, você começa aquele antihipertensivo, se tolerou bem, pode usar pro resto da vida. Na osteoporose não é bem assim, a gente tem limitações das diferentes classes de medicações. Então, desde o bisfosfonato, que a gente limita o uso devido ao medo dos eventos adversos, que embora raros, são graves, como fratura típica, né, osteonecrose de mandíbula. Então, existe uma limitação de tempo de uso. Ou os anabólicos, que no caso, por exemplo, do teriparatida, você só pode usar por até 2 anos. Né? Aqui no Brasil não existe nenhuma flexibilização, embora nos Estados Unidos já tenha flexibilização pelo FDA, aqui não tem, é 2 anos e acabou. Romosozumab, só 1 ano. Vê só uma doença crônica, que a mulher às vezes está ali 50 e poucos anos começando a tratar, você só pode usar a medicação 1 ano, a outra usar 2 anos. O denosumab, que eu poderia até ter um tempo maior de uso, mas lembrando que eu só tenho estudo por até 10 anos, eu não sei por mais de 10 anos a questão da segurança. Eu também não posso suspender o denosumab sem fazer outra coisa depois, porque existe um risco de fraturas vertebrais múltiplas de rebote. Então, se eu comecei, eu tenho que planejar manter. Mas eu vou manter até quanto tempo? Não tem essa resposta. Então, vê como é complicado. Eu tenho limitação de tempo de uso. Eu tenho uma indicação que eu não posso parar sem fazer outra, né? Ou seja, eu tenho que pegar todas essas classes e montar um quebra-cabeça de como é que eu vou encaixá-las ao longo da vida dessa paciente. Eu vou usar isso primeiro, depois eu vou fazer aquilo, e depois que aquilo não puder mais ser usado, eu vou fazer aquilo outro. E isso tem que ser planejado desde o início. Às vezes, pega aquela paciente e já tem que planejar. Bem, se eu iniciar isso agora, e depois, né? Que se eu parar, eu vou fazer o quê? Você já tem que começar a tentar prever o futuro para exatamente organizar, sistematizar isso que a gente chama de terapia sequencial da osteoporose. Perfeito. Parei uma droga. E aí, eu posso manter sem nada? Não posso. Eu vou iniciar o quê? Qual é o mais adequado iniciar? E depois que eu parar essa outra, eu vou fazer o quê? Então, isso seria o que a gente chama de tratamento sequencial, né? Já que eu não posso fazer uma droga só eternamente, então como é que eu vou alternar essas drogas ao longo da vida da paciente? Excelente. Nós tivemos um artigo recente, né? Que é um artigo de revisão publicado no JCM, que discute justamente isso, né? O que a gente tem de mais recente de evidência. Algumas evidências são muito boas, outras nem tanto, mas é a melhor evidência que existe sobre aquele tema no que se refere a essa transição entre as diferentes drogas para tratar a obesidade. Isso. Quando a gente está pensando, eu vou parar essa droga, eu vou começar outra, vou parar uma classe, vou começar outra classe. Eu tenho que ter estudo que mostre que isso é seguro, que isso é eficaz, ou até, estou usando bisfosfonato e vou trocar agora. Estou usando bisfosfonato oral.
por exemplo, um alendronato, e vou trocar para um outro antirreabsortivo. É melhor trocar para o ácido alendrônico ou para o denosumab? Não, eu vou trocar para um anabólico. É melhor trocar para o teriparatida ou romosozumab? Então, eu preciso de evidências que me mostrem as melhores escolhas. Para alguns questionamentos, eu tenho evidências sólidas. Para outros questionamentos, eu tenho evidências duvidosas. Para outros questionamentos, nem evidência eu tenho. Não tenho evidência nenhuma. Né? Então, a gente tem ainda um gap aí na literatura médica, na literatura científica, sobre o tratamento sequencial, mas muita coisa a gente já sabe, muita coisa a gente já pode discutir. E uma dica é que, em alguns casos que a gente vai discutir, o que a evidência encontrou, né, o que a gente tem de evidência, bate um pouco com a questão de plausibilidade biológica, com o mecanismo de ação dessas drogas, né? É algo que a gente já imaginaria e, de fato, foi confirmado para alguns dos exemplos, certo? Isso. Vamos começar falando da mesma classe, né? De drogas antirreabsortivas. Então, eu tenho ali falando em antirreabsortivo, eu tenho um bisfosfonato oral, bisfosfonato venoso, tenho também o denosumab. Certo. É possível fazer uma transição de um bisfosfonato para uma outra droga antirreabsortiva? Sim. Né? Vamos começar pelo mais clássico, né? O tratamento de melhor custo-efetividade que a gente tem para a maioria dos pacientes é um bisfosfonato oral. Né? Então, isso tem que ser pensado também na hora de escolher um tratamento para o paciente, né? A questão do custo. Né? A gente tem trabalhos mostrando isso, que o bisfosfonato oral ainda é o mais custo-efetivo. Então, não é porque denosumab, por exemplo, é um antirreabsortivo mais potente, que eu tenho que agora começar a denosumab para todo mundo que tem diagnóstico de osteoporose, que é uma osteoporose pós-menopausa, que é uma doença extremamente prevalente. Sim. Não é assim. Então, o alendronato ou o risendronato oral ainda é ali, geralmente, a primeira escolha na maioria dos casos, dependendo da estratificação de risco. Né? Eu não estou falando de paciente de muito alto risco de fratura. Falando de um paciente só de alto risco de fratura, posso fazer bisfosfonato oral. Ao longo do tratamento, pode ser que esse paciente tenha uma intolerância. Não é raro a gente ter intolerância gastrointestinal, ter sintomas dispépticos com o uso de um bisfosfonato oral, seja alendronato, seja risendronato. Ou pode ser que exista uma falha terapêutica. Né? Então, aquele paciente preenche algum critério de falha e você diga, opa, vou ter que trocar. Eu posso trocar para outro antirreabsortivo? Posso. Né? Inclusive, eu posso trocar dentro da mesma classe. O bisfosfonato, por exemplo, eu estou fazendo o oral, o alendronato ou o risendronato, e por intolerância ou falha, eu tenho que trocar, eu posso trocar para o ácido alendrônico. Né? E isso faz sentido porque, às vezes, primeiro a questão da intolerância. A intolerância, geralmente, do oral é por sintomas gastrointestinais. O venoso, que é o ácido alendrônico, você já vai resolver esse problema. Sim. Né? Outra questão é a própria falha. Às vezes a falha é por um problema de absorção do bisfosfonato oral, que a gente sabe que tem uma absorção muito errática. Qualquer coisinha atrapalha. E às vezes só fazendo venoso você pula essa parte da absorção e você garante a eficácia da droga. Eric, em condições normais, um percentual muito baixo dele já é absorvido, né? Mesmo que o paciente não tenha nenhum problema. 3% mais ou menos de alendronato é absorvido /risendronato, né? Mesmo sem ter desabsorção intestinal nenhuma. Então qualquer coisinha pode atrapalhar. Então, você pode, sim, trocando um oral pelo venoso dentro da própria classe bisfosfonato. Então, uma terapia sequencial possível. Trocar do oral para o venoso. Ah, Eric, eu posso trocar pelo denosumab também? Pode, mesma lógica. Né? Você vai aí pular essa questão da absorção. O denosumab a gente sabe que é subcutâneo, então é uma apresentação de administração parenteral, então não teria esse problema de absorção. Né? E também um paciente que tem falha ou tem intolerância ao bisfosfonato oral, você pode passar para o denosumab. Do mesmo jeito, ácidos alendrônicos, se tiver falha ou intolerância, você pode passar para o denosumab. Certo? E eu acrescentaria também aí uma questão de adesão ao tratamento, sabe? Sim. É muito frequente a gente ver aquele paciente que faz uso da medicação oral, até quando a gente deixa mensal, que teoricamente seria mais simples, né? Ah, esquece, tem paciente que vem para mim, já está há 2 meses sem utilizar. Não tomei mês passado, é como a consulta já era agora, não tomei esse mês também, esperei a consulta. E quando você faz zolendronato, por exemplo, 1 vez por ano, pronto. Garantiu. Não importa se aquele paciente tem boa adesão ou não, ele vai lá, vai fazer a infusão, acabou. Eu já indiquei ácido zolendrônico de primeira por ver que o paciente não ia aderir. Sabe aquele paciente que já tem dificuldade em aderir outras drogas para outros tratamentos crônicos? Você já fala do alendronato, quando você fala de todo lenga-lenga para poder tomar o alendronato, a paciente já olha com o olho arregalado, como que diz, eu não vou conseguir fazer isso. Já prescrevi ácido zolendrônico só porque eu vi que a adesão ia ser ruim com o oral.
Né? Então, sim, na hora de você... Essa questão da adesão, ela pode pesar na hora da sua escolha e na hora da troca. Se você está com uma adesão, você vê que não tem jeito, também é um motivo para trocar de um oral para um venoso, para o ácido zoledrônico venoso, ou até para o denosumab. Maravilha. Uma pergunta frequente que eu já vi fazer muito é: sim, Eric, mas na hora de eu trocar, é melhor trocar pelo ácido zoledrônico ou eu trocar pelo denosumab, né? Tem estudo que avaliou isso, que comparou, e que viu que com o denosumab o ganho de massa óssea é maior. Zero surpresas. Certo. Né? Se eu avaliar os estudos isolados com as drogas, eu vejo que com o denosumab, a gente vê isso na prática também, é um ganho de massa óssea bem mais expressivo. A gente com bisfosfonato, muitas vezes, seja oral, seja venoso, quando a gente tem um ganho discreto, o paciente mantém apenas estabilidade. Então, assim, zero surpresa que com o denosumab você ganha mais massa óssea. A questão é, diminui mais o risco de fratura? Que no final das contas, o que interessa mais em osteoporose é isso, é o desfecho duro, que é a fratura. Sim. Tá? E assim, a gente não tem estudo avaliando, comparando as duas estratégias, transicionar de um bisfosfonato oral para denosumab ou para ácido zoledrônico, qual seria o melhor, ou se seriam iguais, em relação a risco de fratura. E aí tem o outro lado, o denosumab não poderá ser interrompido. Se eu troco para ácido zoledrônico, eu posso programar ali uma parada, né, das férias ao paciente. Que é aquilo que você citou de já pensar no futuro, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? O denosumab parou, tem que fazer um bisfosfonato depois. Veja, já adiantando. Você já tem que parar. Eu tô começando esse denosumab. Se parar, eu vou ter que fazer um bisfosfonato. Né? Aí vamos supor que o paciente, você teve que trocar porque o paciente teve intolerância ao ácido zoledrônico, por exemplo. Não está tolerando por algum motivo. Não quer, teve aqueles os sintomas influenza-like, né? O paciente não quer mais ver, não quer fazer de jeito nenhum, mesmo não sendo problema. Ou faz hipocalcemia mais grave, enfim, você vai trocar. Beleza, mas depois quando você parar o denosumab, vai ter que fazer o bisfosfonato. Então isso tem que estar bem claro para o paciente. Verdade. Né? Tem que pensar e a gente nisso. vai chegar então justamente nesse ponto, Eric. Então a gente tem reforçado que o denosumab é uma medicação que simplesmente não pode ser interrompida. Diferentemente do que acontece com os bisfosfonatos, ele não tem uma ação de memória sobre o osso. Pelo contrário, quando a gente tem a parada, passou ali 6 meses da última aplicação, o paciente pode ter, inclusive, fraturas vertebrais de rebote. Isso. Então, não é só que você tem que continuar um tratamento para continuar diminuindo o risco de fratura. É porque não continuar o tratamento com alguma outra coisa vai ser, inclusive, uma iatrogenia. Isso. O paciente vai ter um risco de fraturar maior do que, talvez, antes de começar a terapia anti-osteoporose. Isso. Ok. Como eu faço, então, a transição do denosumab para o bisfosfonato? Beleza, vamos primeiro entender que tudo isso é por conta do mecanismo de ação da droga. Embora eu chame bisfosfonato e chame denosumab de antirreabsortivo, eles têm mecanismos de ação completamente diferentes. Isso faz com que o bisfosfonato tenha um efeito residual. Ou seja, eu posso parar a droga e mesmo assim ela está ali retida no tecido ósseo, ela continua fazendo efeito. Já o denosumab, de jeito nenhum. Então, existe holiday para o bisfosfonato. Para o denosumab, não. O denosumab, ele inibe aquele hormônio chamado Ranquieli, que é um hormônio produzido pelo osteoblasto e que vai estimular a reabsorção óssea. Então, ele inibe, é um anticorpo monoclonal que inibe a ligação desse Ranquieli ao seu receptor, mas não inibe a produção do Ranquieli. Então, de uma forma simplória, a gente pode imaginar, para facilitar o entendimento, de que existe Ranquieli represado. Esse hormônio que estimula a reabsorção está represado. E o denosumab está impedindo esse Ranquieli represado de se ligar ao receptor. Quando você tirar do nada o denosumab, aí tirou, não tem zero efeito residual. Não é igual ao bisfosfonato, certo? Aquele Ranquieli represado vai se ligar de forma ávida, né? De forma maciça no receptor. Isso vai estimular muito a reabsorção óssea. Né? Isso vai levar a uma perda muito rápida de tecido ósseo. Qual é o tecido ósseo metabolicamente mais ativo? O trabecular. Onde a gente tem proporcionalmente mais osso trabecular? Na vértebra. Então você vai ter uma perda muito rápida do osso trabecular, principalmente em vértebra, e isso aumenta o risco, como você falou, de fraturas múltiplas de rebote. Ou seja, não posso parar o denosumab como se... É quase como um corticoide. Sim. Você não pode parar de vez sem fazer... sem se programar. Então aqui também eu tenho que programar. E essa programação, ela é, até o momento, à luz da ciência atual, das evidências atuais, é fazer bisfosfonato. Certo? Então é obrigatório. Parou o denosumab, ou porque você acha que teve falha,
ou porque, sei lá, teve algum efeito colateral que é no local da aplicação, tá fazendo reação local, o paciente não quer mais usar. Ou Uma questão de custos. De custo, pesou no bolso, o paciente ele diz, não dá mais, vou ter que parar. Porque isso eu ainda converso com o paciente também. Você pode comprar hoje, tudo bem, você pode comprar pensando aí a curto prazo, mas você pode manter esse denosumab, porque começou, não tem tempo para acabar não, a gente vai ter que, essa parada vai ter que ser bem pensada, então tudo isso tem que ser explicado ao paciente, você tem que programar direitinho. Certo. E aí me fala, tenho que fazer a transição. Existe alguma relação, por exemplo, entre o tempo de uso, o tempo que o paciente está com o denosumab e o bisfosfonato de escolha para realizar essa transição? Se é melhor oral, se é melhor venoso, ou independe do tempo? Não, tem, porque quanto mais tempo de uso, imagina, quanto mais tempo de uso, mais RANQ-L represado. Certo. Então, maior vai ser o estímulo à reabsorção óssea quando você tirar. E maior o risco de fratura. Maior o risco de fratura. Então, quando é menos tempo de uso, é mais tranquilo. Quando é mais tempo, é mais problemático. Então, assim, os especialistas têm botado aí um tempo baseado em algumas evidências de 2 anos e meio. Certo. Abaixo de 2 anos e meio, tem o risco, mas esse risco é menor. Acima de 2 anos e meio, esse risco é maior. Certo. Ou seja, passou de 2 anos e meio de uso do denosumab, ao parar, se parar por qualquer que seja o motivo, vai ter que fazer ácido alendrônico, que é um bisfosfonato mais potente. Certo? Com menos de 2 anos e meio, aí eu posso fazer um alendronato. Não é que eu não possa fazer o ácido alendrônico. Pode fazer o ácido alendrônico também. Mas aí eu posso fazer o alendronato. Que é mais barato. Que é mais barato, é questão de custo. Agora, mais de 2 anos e meio, aí vai ter que obrigatoriamente fazer o ácido alendrônico. Perfeito. Certo? E a partir daí, acredito que o CTX é um bom parâmetro para que a gente possa ver se está sendo efetivo o tratamento, né? Manter esse CTX suprimido, né? Abaixo ali da metade do limite da normalidade, abaixo de 300, 0,300 para mulher. 0,280, 0,300, a gente tem que deixar nesse nível. E se não deixar nesse nível, porque o CTX é um marcador de reabsorção. Depois que você parar o denosumab, ele vai para as alturas, porque a reabsorção vai para as alturas. Então você faz a dose do ácido alendrônico quando? 6 meses após a última dose do denosumab. Então, né, o tempo de meia-vida do denosumab aí, o tempo de aplicação é de cada 6 meses. Né? Então, você considerando essa meia-vida dele, você vai fazer por 6 meses, que é quando precisaria fazer uma nova dose. E aí, se o CTX cair depois da dose do ácido alendrônico, você pode só observar, né, e ficar acompanhando. Agora, se o CTX se mantiver alto depois de 6 meses do ácido alendrônico, você vai fazer uma nova dose de ácido alendrônico. Só com 6 meses de intervalo? Só com 6 meses de intervalo. Certo. Problema nenhum. Certo? E aí você vai... Eric, mas o risco de fratura ainda é alto, eu tenho que manter o ácido alendrônico. O problema é você manter o seu ácido alendrônico, mas você só vai voltar aquele raciocínio de ácido alendrônico uma vez por ano para tratar a osteoporose depois que o CTX baixar e você disser, agora o risco de fratura de rebote se resolveu. Perfeito. Certo? Então tem que ter em mente, parou denosumab, isso é igual ao bisfosfonato. A terapia sequencial aí, a transição é para bisfosfonato. Certo? Qual bisfosfonato? Mais de 2 anos e meio de uso de denosumab, ácido alendrônico. Menos de 2 anos e meio, alendronato, mas pode fazer o ácido alendrônico também. Essa transição, ela é obrigatória. Eric, você tem falado muito alendronato, né? E não simplesmente oral. Você não falou risedronato, porque o estudo é com alendronato. Ok. Né? Eu, pelo menos, desconheço estudo com risedronato sobre isso, e tanto que os guidelines, as diretrizes, elas têm orientado a fazer alendronato nessa situação. Excelente. Bem, essa transição, ok, bem definido. Mas eu posso, por exemplo, querer mudar o tratamento do denosumab porque eu defini que o paciente teve falha terapêutica. O paciente vinha utilizando denosumab, não teve melhora da osteoporose, fraturou, fiz investigação de causas secundárias, não encontrei nada, acho que foi falha ao denosumab, quero iniciar uma outra medicação. O que vem na cabeça, vou fazer agora um agente anabólico, né? Já que eu estou usando um antirreabsortivo potente, o paciente fraturou, quero fazer um anabólico, vou fazer qual? Teriparatida disponível no SUS, inclusive, né? Posso fazer a transição denosumab para teriparatida? Não. Bem objetivo, não. O que é que acontece? Eu sei que a gente fica tentado, né? Tá ali, por exemplo, o paciente sofreu 2 fraturas do denosumab. É uma falha terapêutica e é um paciente que eu vou olhar para ele como um paciente de muito alto risco de fratura. E muito alto risco de fratura, eu já coloco na minha cabeça uma droga anabólica. E aí penso em teriparatida, aí é a medicação que é mais fácil, pelo menos pensando do ponto de vista do SUS, em a gente ter acesso, né? Mas teriparatida, ela não deve ser utilizada. Primeiro vem a questão da plausibilidade biológica. Sim. Né? O que é que está acontecendo
Quando eu paro o denosumab, um aumento da reabsorção óssea. Aí vamos olhar o mecanismo de ação do teriparatida. O que é que o teriparatida faz? Ele aumenta a formação, mas de forma secundária, ele aumenta também a reabsorção. O CTX aumenta. Sim. Né? E o que é que eu quero fazer depois da parada do denosumab para evitar fraturas de rebote? Eu quero inibir a reabsorção. Então não faz sentido eu dar o teriparatida porque ele vai estimular essa reabsorção, né? E a gente tem evidência, né? O estudo DataSwitch, por exemplo, que fez isso, parava o denosumab, o teriparatida. Você tinha perda de massa óssea e aumento de CTX quando você fazia essa transição. Então não é uma transição recomendada. A orientação é de não fazer teriparatida após a suspensão do denosumab. O que você vai fazer como a gente tinha acabado de falar antes, bisfosfonato, teriparatida. Ah, Érico, mas é muito alto risco. Não vai fazer teriparatida. Certo? Então já coloca isso aí na sua lista do que como não fazer transição. Qual transição não deve ser feita? Denosumab para teriparatida. A gente não tem a baloparatida no Brasil, que é uma outra droga anabólica, mas ela é o mesmo raciocínio, ela também aumenta a reabsorção óssea de forma secundária, então ela entraria também com uma droga, se ela vier a chegar no Brasil, né, que eu nem acredito mais, mas enfim, também não poderia fazer. Perfeito, pessoal. Até aqui a gente discutiu 3 pontos super importantes da terapia sequencial da osteoporose. Mas falta falar, por exemplo, sobre a transição denosumab para romosozumab. Será que é possível fazer? Droga anabólica para bisfosfonato. Eu sempre tenho que fazer essa transição. Como fazer isso? Se você quiser conferir esse podcast completo, ele está disponível na nossa plataforma de cursos AFIA Endocrino Papers, no nosso curso de formação para consultório do Endocrino Papers. Aguardo você lá.